Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por nos trazer novamente aqui, estarmos, Senhor Pai, com corações abertos, Senhor Deus, preparados, tanto para adorar a Ti, Senhor Deus, quanto para ser alimentados pela Tua Palavra, para que a nossa vida seja realmente uma vida de verdadeira adoração. O salmista diz: firme está o meu coração, cantarei e salmodiarei de toda a minha alma. Não podemos Te adorar assim, Senhor Pai, se nosso coração não está firme, e nosso coração não tem como estar firme em nada neste mundo, Senhor Pai. A sabedoria do homem é como areia movediça. Todas as coisas, Senhor Pai, nas quais os homens se apoiam, Senhor Pai, estão passando, oh Deus, estão se desfazendo, estão se corrompendo. Portanto, se o nosso coração há de ficar firme, ele só pode ficar firme sobre a Tua palavra, Senhor Deus. Como o Salmo diz, que Tu firmaste a Tua palavra nos céus. Nada do que pode acontecer neste mundo move em nada, Senhor Pai, a Tua palavra. Nada, Senhor Pai, nenhuma corrente para onde nossa sociedade e cultura pode estar indo, move a Tua palavra, Senhor Pai. Ela está firmada nos céus. E nós, Senhor Pai, estamos firmados na Tua palavra. Então guia-nos, Senhor Deus, por caminhos, Senhor Deus, que magnifiquem o Teu nome. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler o Salmo 96, são 13 versos, né? Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Você vê que esse salmo é um chamado à adoração a Deus, pela beleza de Deus, pela formosura de Deus, por Ele ser quem Ele é, e é um chamado a conclamar o mundo inteiro a ver Ele pelo que Ele é, como Senhor. E nós estávamos adorando, cantando agora há pouco, e nada é mais distante da realidade, daquilo que pode impulsionar a verdadeira adoração do que aquilo que paira sobre a nossa cultura hoje. Às vezes nós vemos as pessoas falarem sobre adoração e louvor, e elas começam a falar sobre um monte de bobagens, né? Sobre ritmos, estilos, instrumentos, beleza ou não beleza, enfim, nada que seja de fato importante. Mas mesmo quando você se atém ao que é importante, nesta noite nós cantamos hinos que expressam a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus. Ainda assim, isso pode estar muito longe daquilo que a adoração é, porque o espírito da nossa cultura é exatamente o oposto do espírito da verdadeira adoração, mesmo quando nós possivelmente estamos cantando a própria palavra de Deus, e a nossa vida não é dividida em compartimentos. Se nós acreditamos em algum nível naquilo que domina o pensamento cultural, nós não estamos adorando a Deus. Nós não conseguimos olhar para os nossos problemas da alma e termos uma opinião diferente da de Deus
e daqui a pouco cantarmos algo correto a respeito de Deus, e sobre aquilo a gente olha as coisas como um homem, e sobre aquilo lá nós olhamos como Deus. Isso simplesmente é impossível. Então eu quero começar a definir o cenário descrevendo a mentalidade bíblica e a mentalidade secular, que torna ininteligível algumas coisas que a Bíblia diz para a mentalidade secular. E, infelizmente, aquilo que domina grande parte dos cristãos hoje, grande parte, a maior parte, é uma mentalidade secular. Isso quer dizer que a maior parte das pessoas que se dizem cristãs não pode sequer entender a linguagem que a Bíblia usa. Então, mesmo quando nós cantamos as coisas certas, ou falamos as coisas certas, tudo pode estar errado por causa da mentalidade dominante. E esse é o desafio que todos nós enfrentamos, nós que pregamos, todos nós somos chamados para isso, e os líderes que têm que pregar a verdade de Deus, sabendo que a maior parte das pessoas que ouvem tem uma mentalidade secular que o coloca numa impossibilidade de compreender a mentalidade bíblica. Então, às vezes nós procuramos palavras na nossa língua para expressar o que a Bíblia está dizendo, e nós simplesmente não encontramos. Há uma palavra grega chamada phronema, e ela é usada apenas algumas vezes na Bíblia, e geralmente é traduzido como mente em nossa língua, como a mente da carne. Phronema teissarcos, a mente da carne, mas não é uma boa tradução. Você pode dizer, então por que a gente não faz uma melhor? É porque às vezes nós não temos na nossa língua as palavras que expressem exatamente o que está sendo dito. Então é uma palavra realmente incomum, que nós vamos falar sobre a mente da carne, e isso fica uma coisa parecendo ser algo da mente, algo intelectual, e é a forma do verbo phronel, que não temos nada em nossa língua que expresse, porque se você traduzir como mente, fica parecendo uma coisa apenas mental, apenas intelectual, não é? E se eu fosse criar uma palavra, não é, eu não conseguiria, mas se eu fosse explicar com palavras, eu diria que é um conjunto de atitudes, não é? E não simplesmente a mente da carne, não só uma coisa da mente, mas um conjunto de atitudes que envolve as emoções, envolve aquilo que nós podemos chamar de mentalidade, não é? É um conjunto, é uma orientação para o mundo, não é? É uma direção de todo o ser para o mundo, não só a mente, não é apenas a orientação do pensar sobre o mundo, mas responder ao mundo e sentir sobre o mundo, e uma atitude em relação ao mundo que é totalmente oposta a como Deus vê o mundo, como a mentalidade bíblica vê o mundo, sente o mundo e expressa isso em suas afeições. Então, quando digo mentalidade bíblica, mentalidade secular, pense em algo muito mais amplo do que a mente. É o conjunto todo da pessoa, que envolve a mente, as emoções, todos os atributos da alma, como vontade, enfim, tudo. A mentalidade secular não é necessariamente uma mentalidade que exclui Deus. Eu diria até que a mentalidade secular, na maior parte do tempo, não exclui Deus, ou nega, a princípio, a Bíblia. A mentalidade da carne, não é a mentalidade que começa com o homem. Não é? Tem o homem como a realidade básica do universo. E quais são os dados? O que é aquilo? Tudo vai ser analisado a partir do homem. Eu estou aqui e esse é o fato básico da realidade.
todo pensamento começa com aquele dado e sai daí, sai dessa suposição, não é? Que o homem está ali no centro das coisas, meus direitos, meus desejos, meus sentimentos. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas que você costuma ver no mundo evangélico, que infelizmente no mundo reformado também, muitas pessoas, quando não tem nenhum argumento bíblico, ela diz, não, mas eu conheci alguém que era muito servo de Deus, mas tinha esse problema. A pessoa está querendo dizer o seguinte: a argumentação dela não é bíblica, se essa pessoa tinha esse problema, então isso não pode estar tão errado assim, não é? Como se isso fosse realmente uma argumentação bíblica. Mas você vê que essa pessoa pode ter algumas ideias corretas a respeito da Bíblia, mas a sua mentalidade é secular. Ela começa com o homem. E quando as coisas não se encaixarem a partir do ponto de vista do homem, simplesmente é o homem que vai definir. Então, os meus direitos, os meus desejos. Quantas pessoas vão dizer para você: você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe os meus problemas internos, como se isso tivesse alguma importância. É óbvio que essa pessoa está partindo do homem, não é? Está partindo dela mesma, né? Minhas expectativas, meu ponto de vista, e então essa é a mentalidade da carne, não é? É isso que aquela palavra quer dizer. Você vê, não é só a mente, é o conjunto das afeições, da mente, do coração, da vontade. E o que a mentalidade secular vê como um problema, só vê como um problema porque as coisas no mundo não estão se ajustando. Tudo que a mentalidade secular diz que é um problema, e tudo que uma pessoa particular vê como um problema, ela vê como um problema porque não está se ajustando ao meu ponto de partida. Como o meu ponto de partida é o homem, como o meu ponto de partida são os meus direitos, os meus desejos, as minhas expectativas, e se algo fica fora de sincronia com meus direitos, meus desejos, minhas expectativas, isso eu chamo de problema. Eu devia chamar de problema, você vê, se a minha mentalidade é bíblica, algo bem diferente do que eu costumo chamar de problema. Portanto, a maneira como a mentalidade secular define o problema é que ela não é adequada àquilo que o homem acha ser fundamental, as expectativas dele, os desejos dele e os sentimentos dele. Não está funcionando como meu ponto de partida, como meu centro. Sendo homem, as coisas como estão acontecendo. E os sucessos no mundo, coisas que te deixam feliz, são coisas definidas pelo teu centro, pelo teu ponto de partida. O que vai te deixar feliz é aquilo que se encaixa no ponto de partida, que é o homem, ou você. E se então as coisas na vida, em todas as áreas, na igreja, em todos os lugares, estiver de acordo com os meus direitos, estiver de acordo com os meus desejos, estiver de acordo com as minhas expectativas, isso é bom, isso é um sucesso. Então o mundo inteiro, e como o vemos em sucesso e problema, como está no momento bom ou mal, tudo começa a ser orientado e definido a partir disso. Meus direitos, minhas expectativas são a medida das coisas, e essa é a mentalidade básica secular. E isso pode ser religioso. Você vê, você não tem por que tirar a Deus disso. É só a mentalidade que é secular, mas Deus cabe. Deus entre aspas, na mentalidade secular. E é por isso que eu disse que isso não exclui Deus, ou exclui a Bíblia, não é? Da vida dessas pessoas, porque você pode usar tudo isso para expressar a mentalidade secular. Você pode usar Deus para expressar a mentalidade secular. Você pode usar a Bíblia para expressar a mentalidade secular. Portanto, você não precisa excluir Deus ou excluir a Bíblia. Essa mentalidade, o problema dela é que ela é a mentalidade com a qual nós nascemos. Você e eu e todas as outras pessoas no mundo nascemos com uma mentalidade secular.
E nós temos isso por natureza. Nós temos isso como algo que já está em nós desde sempre. E é o que Paulo chama de mente carnal, em Romanos 8:6. Ou ele diz que é assim que o homem natural pensa, não é? Essa é a sua mentalidade. O homem natural, a maneira como nascemos, o que somos pelo primeiro nascimento é assim. Cada criança é assim. Cada criança que está nascendo hoje será assim. E nós ficamos assim até nascermos de novo, se nós nascemos de novo. E fundamentalmente o que acontece no novo nascimento é exatamente que essa mentalidade é substituída por outra mentalidade. Nós não podemos compreender a verdadeira adoração com uma mentalidade secular. Mas é óbvio que nós podemos cantar músicas, e podemos até cantar hinos com as letras corretas, ortodoxos. Nós temos essa mentalidade e resquícios dela, mesmo como cristãos. Ainda mais quando nós respiramos continuamente essa mentalidade fluindo de todos os meios culturais à nossa volta. E é tão sutil, e tão comum, e tão à vontade e abundante ao nosso redor, que nós podemos muitas das vezes não perceber quando estamos dando acolhida a uma mentalidade secular. É o que acontece em quase todas as páginas da Bíblia, a menos que você leia a Bíblia com lentes tais que vire tudo de cabeça para baixo. Porque se você não lê com essas outras lentes, ler a Bíblia é totalmente inútil, não é? E a não ser que você olhe para a Bíblia de um ponto de vista totalmente diferente da mente secular, a tua leitura bíblica também será só uma expressão do secularismo. Então, qual é a mentalidade bíblica? Deus está no centro. Então, qual é essa outra mentalidade? Qual é a grande diferença? Não é simplesmente que ela inclui Deus. A mentalidade bíblica não inclui Deus naquilo que a alma é, não inclui Deus nas definições da vida, não inclui Deus na nossa vida, não inclui Deus no nosso casamento, não inclui Deus no nosso culto, não inclui Deus. Não é isso que é a mentalidade, porque a mentalidade secular faz isso, ela inclui Deus. Então não é simplesmente que ela inclua Deus ou que diga que a Bíblia é verdadeira, porque a mentalidade secular pode fazer isso. O diabo inclui Deus, e ele sabe que a Bíblia é verdadeira. Portanto, incluir Deus e saber que a Bíblia é verdadeira não tira a mentalidade secular de ninguém. A mentalidade bíblica começa com um ponto de partida radicalmente diferente. Ou seja, Deus e seus direitos. Quando eu penso sobre a alma humana, eu penso em Deus e seus direitos. Eu não começo com o homem. Eu não começo com o que o homem sente, com o que ele espera, com as suas expectativas. Eu não começo com como eu percebo as coisas, como eu percebo o sofrimento, como eu percebo o mundo. Não, eu não olho para a alma assim. Eu começo com Deus, e seus direitos, Deus e seus objetivos. Qual é o objetivo de Deus nisso? Não é qual é o meu objetivo, qual é o objetivo humano. Então, eu começo com Deus, os direitos de Deus, os objetivos de Deus, em oposição a eu mesmo e aos seus direitos e aos seus desejos. Começa aí, centra aí e define tudo a partir daí. Então, Deus e seus direitos como Criador e seus objetivos como guia de todas as coisas são o centro, a base e o ponto de partida e a meta do pensamento bíblico. Tudo é definido por ele, tudo é medido por ele, portanto é óbvio que as conclusões do que é certo e errado, do que está bom e que não está bom, é muito diferente, não é? E eu não defino o que é bom, o que está bom, o que as metas e os propósitos com a mentalidade secular e depois incluo Deus nisso. Não, Deus está no ponto de partida, e nós vamos fazer uma pausa regularmente para fixar as nossas mentes. Isso devia ser óbvio, não é? Mas nas verdades e na visão de Deus que tirem
o fôlego, não é? A existência pura, crua e absoluta de Deus, fora, acima de qualquer outra coisa que exista no mundo. Então, é inacreditável que o humanismo secular sequer tenha um grão de penetração, porque é óbvio que o humanismo secular não pensa em Deus, nos direitos de Deus, nos propósitos de Deus, na meta de Deus. Portanto, é você misturar céu e inferno, pecado e santidade. Não, começamos dizendo que Deus está lá e Deus é absoluto. É o nosso ponto de partida. Nós e todo o universo, com todas as suas galáxias, viemos eternamente depois e somos totalmente dependentes. Ele disse a Moisés: eu sou, é o meu nome, não é? Eu tenho autoexistência. Jesus diz: o Pai tem a vida em si mesmo. Ele está dizendo a mesma coisa, não é? Diga a eles que eu sou, te enviou. Sempre que você vê Deus com todas as letras maiúsculas na Bíblia, é essa palavra que está sendo usada, né? E isso é repetido centenas e centenas de vezes na Bíblia. Deus está dizendo o seguinte: eu sou a realidade absoluta. Nada é entendido a não ser a partir da realidade absoluta. Tudo mais que você vê no universo é contingente. Tudo é contingente, né? Menos Deus. Todo o resto do universo é pequeno, menos Deus. Jonathan Edwards, e aqui está uma das coisas que ele disse que me surpreendeu quando eu tinha 18 anos, numa obra difícil de Jonathan Edwards, uma das mais difíceis, que é A Natureza da Verdadeira Virtude. E ele diz assim: se você fosse capaz de abraçar todo o universo, todos os seres do universo, todos os demônios, todos os anjos, todos os seres humanos, toda a criação, e deixasse Deus de fora, né, da conta, você seria infinitamente paroquial, infinitamente pequeno. Você teria abraçado algo tão pequeno que mal conseguiria ver tudo que Deus é. Ou seja, o universo inteiro sem Deus é tão insignificante perto de Deus. Então por que você acha que a Bíblia, por exemplo, no Salmo 8, por exemplo, diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Por que você acha que Davi escolheu exatamente essa palavra? Os céus, né, as galáxias, o universo. Ele falou: quando eu contemplo tudo isso que são obras dos teus dedos. Por que ele não falou das tuas mãos, dos seus braços, dos seus ombros? Porque todo o universo ele quer mostrar, é obra do dedo de Deus. Não é que o universo é imenso e Deus é muito maior, mas Deus fez algo. O universo inteiro é obra do dedo mindinho de Deus, é insignificante perto de Deus. As galáxias não são obra das suas mãos, dos seus braços, mas do seu dedo. A questão é dizer: não há nenhum esforço. O que a gente faz com o dedo, não, quando você precisa fazer algo que exija esforço, você não faz com o dedo, não é? Você não empurra algo pesadíssimo com o dedo, você não pega algo pesado com o dedo, você não faz coisas que exijam força com um dedo, não é? A questão que Davi quer passar com a imagem é que não há nenhum esforço. Deus não estava cansado depois de fazer o universo inteiro. E quando, por exemplo, as pessoas querem construir uma torre, né, para chegar aos céus, a Bíblia diz: e Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. Ou seja, quando o homem Deus subiu muito alto, é tão distante, tão pequeno, não é? O que eles estão fazendo é simplesmente ridículo, não é? O mundo inteiro é ridículo. Então a mentalidade secular é ridícula. Não é que nela haja alguma
alguma coisa impressionante, mas não é tão grande. É ridículo. O mundo é insano ao deixar Deus de lado. E o que é a mentalidade de Deus? É ver a vida deixando Deus de lado, é tentar entender a alma deixando Deus de lado, é tentar entender a sociedade deixando Deus de lado, é estabelecer as metas da minha vida deixando Deus de lado, é achar que alguma coisa existe no mundo que possa existir com Deus sendo deixado de lado. Então o mundo é insano em deixar Deus de lado e tentar de alguma maneira colocar o homem no centro, ou engrandecer o homem, nos gabar das nossas realizações. Então você consegue imaginar como será a sensação e a aparência disso tudo no último dia? Sei lá o que Dawkins dirá. Ninguém vai rir. Apocalipse fala sobre os homens pedindo que as montanhas os cubram, e talvez nem você esteja tão impressionado com Deus assim. Um Deus que faça todos os homens acharem ser esmagados por uma montanha muito melhor do que realmente está diante dele. Então a mentalidade bíblica vê como problemas o que o mundo não vê como problema. O problema é que a maioria dos cristãos vê os problemas, exatamente os mesmos problemas que o mundo vê. Qual é o problema da igreja? Qual é o problema do mundo? Qual é o problema da sociedade? Qual é o problema dos casamentos? Qual é o problema da vida? Qual é o problema da alma? E a maior parte das pessoas tem exatamente a mesma visão. Problemas que a mentalidade bíblica vê no mundo são totalmente diferentes, coisas que não se enquadram nos direitos de Deus. O que está errado com uma alma é como ela não se enquadra em como ela devia ser em relação a Deus. O que está errado nos casamentos é em como eles não se enquadram em relação a Deus. O que está errado com a igreja não é como se enquadra em relação ao mundo, ao outro, às pessoas, mas como não se encaixa nos propósitos de Deus. Nossa sociedade, ela não está errada porque não está funcionando como os homens gostariam que ela funcionasse. Ela não está errada porque ela não está funcionando de acordo com o propósito para qual ela existe. O valor de Deus, a beleza de Deus, esses são os problemas. Quando o meu casamento não expressa a beleza de Deus, ele está com sérios problemas. O sucesso no mundo são coisas que se enquadram nos propósitos de Deus, nos desígnios de Deus, nos direitos de Deus. Já a mente secular pensa totalmente diferente. Ela nem tem Deus lá, mas a questão toda nós vimos o Salmo, como o Salmo está dizendo, que as nações tributai ao Senhor, ó família dos povos, honra, glória, se prostrem, cantem, adorem as suas maravilhas. Qual é o enigma básico então do nosso mundo? Nós pensamos que a questão toda é preservar os direitos do homem e resolver os seus problemas. Pensamos no direito da autodeterminação, ou o problema do sofrimento. Nós ficamos perplexos com muitas coisas que acontecem em nossos dias, e às vezes nos perguntamos por que isso está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, porque o mundo está indo assim, e nós temos um monte de enigmas em nossas cabeças, ficamos sem entender por que coisas estão acontecendo, mas a única coisa que não perturba as pessoas é como um Deus que é infinitamente digno de exibir todas as suas perfeições e glória no universo criado, não é glorificado no nosso mundo. E o que a Bíblia em Romanos 9:23 chama de riquezas da sua glória, santidade, poder, sabedoria, justiça, ira, bondade, verdade e graça. Foi para essas coisas serem exibidas que o universo existe. Então a mentalidade secular responde de uma maneira, e a mentalidade bíblica responde de uma maneira totalmente oposta. E a colisão é mais claramente vista quando nós pensamos sobre adoração. Ela se espalha em todas as partes da vida, da sociedade, do nossa
constituição, nossa alma. Mas eu estava lendo um artigo no London Financial Times, não é, de um homem chamado Michael Prose, e algum tempo atrás ele estava escrevendo sobre adoração, e ele disse assim: adoração é um aspecto da religião que sempre achei difícil de entender. Suponha que postulemos um ser onipotente, que por razões inescrutáveis para nós, decidiu criar algo diferente de si mesmo. Por que ele deve esperar que o adoremos? Não pedimos para ser criados. Nossas vidas são frequentemente problemáticas. Sabemos que os tiranos humanos, inchados de orgulho, anseiam por adulação e homenagem. Mas um Deus moralmente perfeito certamente não teria defeitos de caráter. Então, por que todas essas pessoas estão de joelhos em cultos todos os domingos? E continuou lá no seu artigo. Então, portanto, você tem uma mentalidade secular típica, olhando para algo. E como é que aqui é a adoração? Você vê, a mentalidade secular pode olhar para qualquer coisa, para a alma, para os problemas da alma, para qualquer problema da sociedade, e ela sempre vai raciocinar da maneira típica da mentalidade secular. Então aqui está basicamente uma mentalidade secular olhando para a adoração. E você vê que ele está com problemas. A mentalidade secular típica olhando para o fenômeno da adoração e o Deus que a ordena. Nós lemos no Salmo o tempo todo, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então é isso que ele está falando. Ele está olhando para esse ponto com a mentalidade secular, e ele está fazendo aquelas declarações e perguntas, e ele chega à conclusão de que o Deus que ordena isso é moralmente defeituoso em chamar, em exigir a adoração, já que o Salmo diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos. Não é? Ele está dizendo que isso é um defeito moral, da mesma maneira que seria um defeito se eu ficasse exigindo das pessoas elogio e homenagens. Ou seja, seria moralmente defeituoso. Então você pode ver por onde ele está começando, e você pode começar a entender o que é a mentalidade secular. Nada na Bíblia vai fazer sentido para esse homem. Como nada na Bíblia quase faz sentido para a maioria das pessoas que se dizem cristãs. Porque muitas pessoas, quando pensam na adoração, mesmo quando elas estão usando os termos corretos, ainda estão pensando nesses termos. Por que algumas pessoas têm um impulso muito grande de adorar a Deus, dependendo de como as coisas estejam acontecendo na vida? É óbvio que a adoração está a partir de um princípio meramente humano, ao pensarmos que Deus se parece com um ser humano. Quando nós queremos coisas de um ser humano, nós achamos que bajulá-lo pode ajudar, não é? Então nada na Bíblia pode fazer sentido para uma mentalidade como essa, não importa quanto ele leia, não é? Se eu pudesse responder a ele, não é? Enfim, falar com ele, eu diria: olha, eu não entendo, porque você presume que o único incentivo de Deus exigir louvor é que ele é carente ou tem defeito. Por que nós chegaremos à conclusão de que Deus, ao exigir louvor, é carente e tem defeitos? Porque nós, seres humanos, quando exigimos isso, somos carentes e temos um defeito moral. E como nós medimos tudo a partir de nós só podemos chegar à conclusão de que, se Deus exige louvor, ele deve ter carência ou um defeito moral, como acontece com o homem. Você vê, a mentalidade secular sempre começa com o homem, mesmo quando ele está olhando para Deus. Isso que ele falou é verdade com os homens, mas com Deus há outra possibilidade. Como uma escritora ateia, né, Ayn Rand, ela diz que a admiração é o mais raro e o melhor de todos os prazeres.
ela, apesar de ser alguém que se define como alguém que não acredita em Deus, ela diz, numa das suas obras, que o maior prazer que um ser humano pode sentir é a admiração. E ela foi uma escritora, filósofa, e ficou famosa, né, com o sistema filosófico que ela criou, chamado objetivismo, mas depois ela também escreveu ficção e também fez muito sucesso. E se eu pudesse falar com ela também, como se eu pudesse falar com o escritor lá da coluna no jornal, eu diria a ela, já que ela mesma chegou à conclusão de que o maior prazer de todos é a admiração, e nós admiramos as coisas no nosso universo, não é? E se eu pudesse falar com ela, não posso, ela já, enfim, não poderia se ela estivesse viva, provavelmente, muito menos agora. Mas eu diria, Randy, e se Deus for a coisa mais admirável que existe? Se o maior prazer é a admiração, e se a coisa infinitamente mais admirável que o universo é Deus, então qual seria o maior prazer da alma humana? Se o maior prazer e deleite vem da admiração, quando você admira algo, alguém, o homem sente o maior prazer possível, vem da admiração. E se eu falasse para você que Deus é infinitamente mais admirável do que o universo que Ele criou, então qual seria o nosso maior prazer? Qual seria a coisa que daria o prazer final à alma, a alegria final para a alma? Isso não implicaria que a convocação de Deus para o louvor, para a nossa admiração, é a convocação para a nossa maior alegria, para o nosso maior prazer, para o nosso maior deleite? Você vê a diferença quando eu parto do homem, quando eu acho que as pessoas têm que me louvar, me homenagear, eu realmente tenho aqueles problemas que o escritor estava apontando, carência e defeito moral. Porque é óbvio que aquela pessoa não vai ser extremamente feliz e a alma dela completa por me elogiar ou me homenagear, não é? Mas como ele estava partindo só do homem, do ponto de vista humano, do pensamento secular, ele olha para o homem, olha por que razões um homem quer elogio e admiração. Então, é óbvio que ele vê um defeito moral nisso. Então, quando ele transporta a partir do centro, da onde ele começa a pensar a vida, que é o homem, ele transporta isso até Deus, e então ele vê um defeito moral em Deus. Mas, como essa escritora que pregava o ateísmo diz que a admiração é o maior prazer, a alma está no seu máximo quando ela está admirando algo que realmente a cative. Então, se Deus é infinitamente mais admirável do que o universo que Ele criou, então o maior prazer da nossa alma seria louvá-lo e admirá-lo. Agora, se junto com isso, a minha única chance de eu ver essa beleza e a minha alma ter o prazer máximo por causa de poder contemplar aquilo que mais causa admiração, se isso, eu dissesse para ela que isso ainda lhe custaria a vida do seu filho, isso então encheria isso de um amor profundo, longe de toda a ideia de necessidade, não é? Quando na verdade quem está dando o direito de eu contemplar o que me dá mais prazer, infinito deleite, está pagando para isso um preço infinito, para que eu tenha acesso a essa alegria. Isso seria amor infinito e não arrogância. Portanto, agora a gente pode olhar para Romanos 3, para a morte de Cristo. E há muitas maneiras de falar sobre a magnificência de Deus e a centralidade de Deus em seus próprios afetos, em como Deus, ao fazer tudo para manifestar a sua própria glória, nos dá tudo
e não pode receber nada de nós. Então, o lugar mais seguro para falar sobre isso é na cruz, não é? Tudo leva para lá, se o nosso pensamento não é humanista. Então, a gente pode fazer a pergunta: qual é a grande pergunta que devia deixar todos nós com a cabeça doendo todos os dias quando nós acordássemos e ir para a cama à noite com um enigma na mente? Será que o que devia incomodar a gente o dia inteiro é quanto os homens sofrem? Como a vida das pessoas não está atingindo as expectativas que elas têm? Será que a pergunta que a gente devia fazer é: por que tantas pessoas morreram hoje? É porque tantas vão morrer amanhã? E é porque nós mesmos vamos morrer? Será que a grande questão em nossa mente, que devia ser um enigma para nós, é por que os homens sofrem? Por que a sociedade não dá certo? Ou será que Deus, disposto a exibir as riquezas da sua glória em todo o panorama das suas perfeições, encontrou alguns empecilhos e fez algo para resolver isso? E como então nós vamos responder? Qual o problema que a mentalidade bíblica de fato colocou nos nossos corações, e que devia ser de todos os homens, e que é respondido na cruz? Em Romanos 25, 26, e essa é a razão pela qual a gente começou com aquela longa meditação sobre as duas mentalidades, e porque esse texto é impossível de uma mentalidade secular entender. Toda a Bíblia mas esse texto especialmente, porque o problema mais profundo que esse texto está enfrentando, a mentalidade secular nunca vai entender. E o fato de grande parte dos cristãos terem uma mentalidade secular faz com que eles nunca entendam também. Esse texto é incompreensível. Na verdade, o problema mais profundo com esse texto está lidando de maneira oposta com a mentalidade secular. E eu diria que no Ocidente, de maneira oposta, como a maioria da mentalidade das pessoas que se dizem cristãs, não é? E isso sempre foi a base daquilo que eu, ao máximo, tentei colocar, não é, em tudo que eu já preguei, mas essa é uma tarefa difícil, como pregar no deserto, não é? E nossa mentalidade cristã, eu acho, é tão distorcida pela mentalidade secular, centrada no homem natural, que nós mal podemos compreender ou amar por que a cruz é tão central, por que ela é tão importante. Então, a gente precisa, por causa do tempo, ter um foco muito limitado aqui, ir abaixo da justificação, da reconciliação, do perdão dos pecados, e até o fundo, até a coisa mais básica da cruz, o que chamamos do seu significado mais íntimo, do seu significado último. E enquanto olhamos esse texto, a pergunta que nós devemos fazer e o que nós devemos nos espantar diariamente ao nos deparar com ela é: que problema final Jesus estava resolvendo na cruz com a sua morte? E como isso se liga à adoração, já que nós começamos isso a partir do Salmo, que nos chama a adorar a Deus das maneiras mais profundas possíveis. Então, qual o problema profundo que Jesus estava resolvendo? A Bíblia diz assim, no versículo 25: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por
por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes, em vez de castigar com a sua ira infinita, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora, resumindo, qual é o problema básico que ele está resolvendo? O grande drama é por que Deus não puniu infinitamente todos os pecados imediatamente? Ele quer demonstrar na cruz a sua justiça. Quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, que é o sacrifício que satisfaz a ira, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, a cruz era o meio de mostrar sua retidão ou sua justiça. O problema é que a sua justiça precisa ser mostrada. Algo no mundo tornou a justiça de Deus opaca, obscura ou nebulosa, que se a cruz não existisse, ficaria para sempre essa distorção. E Deus tem um zelo de que sua justiça seja mostrada, vindicada e mantida. Então algo deu errado e sua justiça está em jogo aqui. Se isso custou a ele seu filho, você vê a dimensão que isso tem. E isso é claro, e eu espero que você veja nesses minutos finais. O encargo de apresentar Jesus como uma propiciação é mostrar a justiça de Deus, limpar o nome de Deus, vindicar a justiça de Deus, vindicar a reputação de Deus, vindicar a honra de Deus. Antes que a cruz possa ser algo que tem a ver comigo e com você, ou com um homem, ou com qualquer homem, ela tem que ser por causa de Deus, para vindicar o nome de Deus, a glória de Deus, a justiça de Deus. E a resposta sua morte é para a justiça de Deus, para a vindicação de Deus, antes de ter qualquer relação com Josemar. Eu acho que esse é o parágrafo mais importante da Bíblia. Se você me pedisse para votar, para escolher, não estou dizendo que é o parágrafo meu parágrafo favorito, não é? Eu posso dizer outros que me acompanham como preciosos, mas em importância, certamente esse é o parágrafo mais importante. É importante para a sua vida de adoração, é importante para saber se o que você fez hoje aqui tem algum valor espiritual, ou se a tua própria vida terá, ou se a tua própria vida um dia vai estar no mesmo lugar que a mentalidade secular leva todas as vidas do homem, ou para aquele único lugar onde a mentalidade bíblica, quem tem essa mentalidade estará. Então é uma importância vital. O que criou esse problema que está nesse texto? Um problema tão grande que só a vida do Filho de Deus poderia solucionar. O que criou o problema de que sua justiça precisava ser vindicada, sustentada, esclarecida. E ele diz qual é o problema do mundo. Porque em sua paciência ele havia passado por alto aos pecados anteriores. Agora, o que isso significa? Eu vou mostrar a minha justiça na morte do meu filho, porque eu deixei de punir infinitamente os pecados até aqui. Então, uma passagem por cima dos pecados criou um grande problema. O mundo não tem ideia que isso seja um problema. A mente secular nunca vai achar que isso é um problema. A mente secular acha que o problema é exatamente outro. Não é um problema para o mundo, porque aqui o apóstolo está dizendo o seguinte: o grande problema, o que deixou a justiça de Deus em jogo, é porque ele usou de bondade para com esse mundo, porque isso era injusto, porque as pessoas tiveram anos de saúde,
Porque o sol nasceu para elas, porque ele deixou elas se moverem, respirarem, existirem nele. O problema é esse. O problema não é porque esse mundo tem muito sofrimento. O problema era porque esse mundo recebeu tanta bondade. E isso exigiu a cruz. Você nunca vai ver alguém com a mentalidade secular pensando: não consigo dormir, eu estou com problemas, pastor, qual é o teu problema? Por que Deus é tão bom com esse mundo? Por que tantas coisas boas acontecem no mundo? As pessoas nunca estão com esse problema. Porque a mentalidade secular está sempre pensando: por que esse mundo é muito ruim? Por que acontece tanta coisa ruim? Por que nossas expectativas não são atendidas? Por que aquilo ali não está direito à sociedade, o mundo? Por que não está todo mundo vivendo bem? Então, quantas pessoas você conhece que não são crentes e que são crentes, que perdem o sono, preocupados, Por que o sol nasce num mundo como o nosso? Por que Deus faz nascer o sol? Como Jesus diz sobre os justos e injustos. Por que a chuva cai? Por que as pessoas estão tendo a alegria de ser pai e mãe? Por quê? Não conseguimos entender os momentos de felicidade do homem, os momentos da vida boa que o homem tem. Não consigo entender. Isso é um drama para mim entender. Mas isso não é um drama para ninguém, porque para ter esse drama que Paulo está manifestando, você tem que ter uma mentalidade que começa com Deus, com os direitos de Deus, com os propósitos de Deus. Mas se você começa com o homem, os propósitos do homem, os direitos do homem, é óbvio que o problema que você vai ver é o problema do mal, o problema do sofrimento. Para Paulo, esse era o maior problema do universo. E isso roubava a glória de Deus. O fato dos homens terem essas coisas boas. Tudo que os homens merecem é a ira infinita. Então por que eles não estão recebendo isso? Se a justiça diz que tudo que cada ser humano merece é a ira infinita, então como é que eles estão recebendo saúde, casamento, filhos, alimentos, chuva, sol? Como? Onde está a justiça? Para Paulo, esse é o problema do universo. O perdão dos pecados, então, é o maior de todos os problemas. Um ser humano sequer não ir para o inferno é um problema enorme. E é por isso que gente como John Newton está tão maravilhado com a graça que salva. E é por isso que isso maravilha tão pouco as pessoas. As pessoas querem salvar todo mundo. Na verdade, as pessoas acham que Deus, se fosse um pouquinho melhor, ele salvava todo mundo. É por isso que as pessoas sempre estão dando um jeito de salvar todo mundo. Então, custou um preço mais alto para lidar com o problema e resgatar você. Não era o grande problema. Nós, eu diria, somos o segundo problema. O que a cruz veio resolver não era o problema do Josemar ir para o inferno, porque isso de fato não era um problema. Era o correto, era o justo. Josemar não ir para o inferno é um problema. Mas não é só isso, Josemar ir para o inferno. Josemar ter vida, viver 52 anos. E nesses 52 anos, a maior parte do tempo, ter dormido, acordado, almoçado e jantado e sentido sabor, e visto cores, e sentir a chuva, e sentir o vento, e ter tido filhos, e ter tido um casamento. Todas essas coisas boas são um problema, porque é injusto. Então o nome de Deus estava em jogo, por causa do Josemar, por causa da vida dele. Por quê? Porque bondade para com ele, quando ele só merece ira infinita. Se você entender isso, ao contrário, tudo ficará torto no seu culto de adoração a Deus. Pessoas piedosas, profundas, espirituais, sentirão essa tensão, essa diferença, não é? Porque todo o problema que a cruz resolve em primeiro lugar era a vindicação da justiça de Deus, porque ele deixou impunes os pecados em sua paciência. E isso estava
testemunhando, deixando nublada a visão da sua glória e sua justiça e do seu valor. Deixe-me dar uma ilustração. Davi, por exemplo, você sabe o que ele fez? Ele cometeu adultério com Betsabá, e ele deu um jeito de matar o esposo dela. Ele não matou, na verdade, nem mandou ninguém matar, só mandou deixar o cara numa situação que ele ia morrer, o que é a mesma coisa. E Deus enviou o profeta Natan, e Natan diz assim, 2 Samuel 12:9: por que você desprezou a palavra de Deus? Por que você desprezou a Deus? Em um lugar fala, por que você desprezou a palavra de Deus? Em outro lugar fala, por que você desprezou a Deus? Davi responde assim no capítulo 12, 2 Samuel 13: pequei contra o Senhor. Ao que Natan responde: o Senhor perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Bem desse jeito, adultério, assassinato, o Senhor tirou o seu pecado, você não vai morrer. Agora, bem nesse ponto você pode entrar e dizer, não, e o pai de Urias? E a mãe de Betsabá? E o avô, que a gente por acaso conhece, de Betsabá? Você não pode, Natan, você não pode dizer simplesmente que isso vai ser deixado para lá, não é? Nenhum juiz, nem no mundo, poderia fazer isso. É simplesmente errado ignorar o pecado assim. Você começa a sentir que Paulo sentiu, porque Deus fez isso milhões de vezes na tua vida. Na minha, ao perdoar, mas fez milhões de vezes ao ter paciência, quando a justiça dizia algo. Alma que pecar, essa morrerá. E Deus fez isso então milhões e milhões de vezes, incluindo você. E o enigma do universo é esse. Por quê? Isso obscurece o valor de Deus, obscurece a glória de Deus. Mas o mundo, ele se orienta por um princípio totalmente diferente, e a maior parte dos cristãos também, não é? Em vez de ele estar espantado, porque Deus só me deve ir infinito e está dando outras coisas a mim e ao mundo, o mundo pensa diferente. O mundo, a mentalidade secular, ele pensa, Deus me deve o nascer do sol, portanto, amanhã o sol tem que nascer. Eu não fico com um enigma na minha cabeça, por que o sol nasceu. Eu acho que Deus deve fazer o sol nascer para mim. Ele me deve água potável, me deve saúde, e a única vez que eu estou pensando em Deus mais seriamente, com afeição, é quando Ele nega essas coisas, porque eu fico muito irritado quando Deus me nega a saúde, me nega mais anos de vida, me nega os meus planos, os meus anseios, e eu vou perguntar, por que Deus está fazendo isso? Por que Ele não está agindo como Deus deve agir, que é fazer as coisas funcionarem para mim, para a sociedade, para o mundo? E quando as coisas estiverem indo bem, Deus estará simplesmente fazendo o seu trabalho. E eu não preciso ficar pensando muito quando está tudo indo bem. Eu não preciso nem ficar pensando muito em Deus e nem nada, porque Deus só está fazendo o que Ele deve fazer, não é? Quantas vezes Ele fez o sol nascer sobre bilhões de rebeldes? Ele fez isso hoje. Ele fez o sol nascer, você ficou perturbado? O mundo está perturbado? Talvez se alguém dissesse, teve uma tsunami, agora matou algumas pessoas, aí nós ficamos perturbados. Por que aconteceu isso? Por que isso está acontecendo? Por que Deus está deixando isso acontecer? Nós ficamos perturbados porque Ele fez nascer o céu, o sol, sobre 7 bilhões de rebeldes. É isso que Paulo quer dizer no versículo 25, com a transferência de pecados anteriores cometidos. Todas aquelas pessoas do Antigo Testamento que Ele perdoou, e todas as outras que não foram perdoadas, elas tiveram anos de vida. O Salmo 133 diz, se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem subsistirá? Então por que elas subsistiram? Porque Davi subsistiu para sempre. E por que aquelas pessoas que não foram salvas subsistiram 30 anos, 40 anos, 80 anos?
Por quê? Se o Salmo diz, se tu observar a iniquidade, quem vai subsistir? E todo mundo cometeu iniquidades. Como? O Salmo 103:10 diz, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Como assim? Como Ele não faz isso? Deus estava fazendo isso século após século, com os santos do Velho Testamento, perdoando eles, ou com os outros, dando anos e anos de vida. O problema, Paulo está dizendo, o grande problema do mundo é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a paciência de Deus, porque essas coisas obscurecem o seu valor, a sua glória, que diariamente é cuspida por bilhões de pessoas. Agora, aqui está a pergunta, por que isso é um problema? Por que é um problema ele ignorar pecados? Qual é o verdadeiro problema? A mentalidade secular nem consegue entender a situação do problema. A mentalidade secular da maioria dos cristãos acha, ela não sequer consegue entender porque que Deus não leva todo mundo para o céu. Ela não está maravilhada de que alguém vai ser salvo. Ela não está espantada, porque como assim Deus amou Jacó? Ela está preocupada porque Deus odiou Esaú. E mesmo aquelas pessoas que dizem acreditar que realmente todos nós merecemos o inferno, logo tentam salvar todo mundo, porque no fundo ela acha que ninguém merece, nem ela, nem ninguém. Então a mentalidade secular não consegue entender a situação do problema, porque ela não começa com os direitos do Criador, de Deus, o direito de ser adorado, de ser honrado, apreciado e valorizado. Começa com o direito do homem de se sentir da maneira que ele deseja se sentir, e os direitos que ele acredita que tem. Bem, para ver a razão pela qual isso é um problema, lê o versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que é o pecado? Bem, nós podemos dar e começar a falar em os nomes de vários pecados, mas você vê, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus, é melhor do que destituídos. O que isso significa? Todos nós pecamos e todos nós ficamos destituídos da glória de Deus. A tradução literal e que nos falta, o estéril, que é a palavra que está sendo usada, o que significa é que nós trocamos a glória de Deus por algo. É por isso que em Romanos 1:23 diz que eles trocaram a glória de Deus por imagens, ou seja, por algo da criação. Portanto, eu tenho a glória de Deus e ela é a coisa mais preciosa, admirável, linda, e a única coisa que pode satisfazer a alma. Eu posso me amar, me deliciar, ficar satisfeito com isso, admirar, eu posso olhar para isso, mas não. Eu olhei para todas as outras coisas do mundo. Eu olhei para o dinheiro, eu olhei para o sexo, eu olhei para a família, eu olhei para a comida, eu olhei para o emprego, eu olhei para sucesso, eu olhei para a igreja, eu olhei para ministério e eu troquei. Eu achei essas coisas melhores. Eu troquei a glória de Deus. Eles trocaram a glória de Deus por algo da criação. Paulo define o pecado. Ou seja, eu olhei para qualquer coisa na criação e eu achei melhor do que Deus. Eu não prefiro Deus, eu prefiro isso. Isso é o pecado. Todo pecado faz isso. É uma troca, é uma depreciação. Eu acho que o casamento tem mais valor do que Deus. Eu acho que o dinheiro tem mais valor do que Deus. Eu acho que a opinião da cultura a meu respeito tem mais valor do que Deus, do que a opinião de Deus. Eu acho. Então, o pecado é uma depreciação de Deus, é preferir qualquer coisa acima da glória de Deus. Isso aqui não vai glorificar Deus, mas eu preciso ter esse relacionamento, porque isso aqui vai me dar algo que a glória de Deus não me dá. É contar algo como mais precioso, mais prazeroso do que aquilo que o Salmo diz, a mão direita de Deus há delícias perpetuamente. Eu não acho que
o que está à mão direita de Deus, o que está à mão direita de Deus é o seu filho. Eu não acho que o que está à mão direita de Deus seja mais precioso do que o sexo, não acho. Do que filhos, não acho. Agora, isso ajuda a entender porque Deus, ao ignorar o pecado, a sua justiça é questionada. Porque, a não ser que ele concordasse que sexo é mais importante do que a expressão perfeita da sua glória, o seu filho, ele estaria sendo injusto. Portanto, aqui está o pecado, e o pecado é uma rejeição da glória de Deus, uma preferência por algo, e o que impõe uma culpa infinita. Então não deixe Davi, por exemplo, podia pensar, não deixe ninguém saber que eu engravidei Betsabá. Deus, por favor, conserte isso, dê um jeito, me livra dessa situação, por favor. Você vê, você pode acreditar em Deus com pensamento secular e acreditando realmente que Deus existe para a partir dos problemas do homem, que Deus tem que, de alguma maneira, agora está tudo complicado, né? Resolver, ou seja, Deus é desprezado quando nós pensamos no próprio Deus, enfiamos Deus na mentalidade secular. E quando Deus perdoa, ou quando ele, em sua paciência, o homem vive anos assim, a justiça dele fica opaca, fica difusa diante dos nossos olhos, porque é totalmente injusto que Deus concorde junto com os pecadores de que o pecado é mais valioso que sua glória, de que o sexo é mais valioso que o seu filho. É infinitamente alto se ele agir de uma maneira que faça a sua glória parecer com um valor um mínimo menor do que ela realmente tem. Deus estaria agindo injustamente. Paulo diz, esse é o problema. Quando Deus é bom, quando Deus é de misericórdia, é assim que parece que ele está agindo. Se você simplesmente tem uma mentalidade secular, você nunca vai entender então a cruz. Então aqui nós estamos em Romanos 3, 25. Ele apresentou o seu filho para mostrar sua justiça, porque em sua divina tolerância ou paciência, ele passou por cima de todos aqueles pecados de depreciação da sua glória, que faziam ele parecer que ele estava diminuindo a sua glória, parecer que em algum momento parecia que ele estava concordando que a sua glória pode ser trocada por outra coisa, que ela realmente não tem esse valor infinito. E Deus precisa mostrar que esse não é o caso, e a cruz faz isso. Como ele vai fazer isso? Como ele será justo e justificador do rei Davi? Como ele vai ser justo e justificador de Josemar? E como ele vai mostrar justiça depois de dar 70 anos de vida a um homem, mesmo que ele não o salve? Aqueles 70 anos depreciou a sua glória. E a resposta aqui, para Davi e para tantos outros, é a morte do seu filho. Ele poderia ter feito de outra maneira, ele poderia simplesmente ter enviado todos nós para o inferno. E é isso que devia deixar todos nós sem nenhuma perplexidade. Porque isso igualaria perfeitamente o placar. O inferno eterno para todos os pecados do universo mostraria que Deus é perfeitamente justo, mas perdoar alguém não mostraria isso, mostraria o oposto. Então ele poderia ter feito isso, e Deus, se tivesse feito isso, não é alguns, se ele tivesse então mandado todos para o inferno, ele não teria feito mal a ninguém. Eu espero que haja um sabor de adoração que comunique que Deus nunca fez mal a ninguém. Se isso encher, essa verdade estiver no nosso coração, nós nunca vamos tentar salvar
quem viveu uma vida e morreu sem nunca ter realmente ter sido levado a ver que Jesus é o tesouro para o qual o coração humano foi criado. Porque fica parecendo que Deus já fez mal a alguém. Deus nunca fez mal a ninguém. Na Bíblia, sempre que Deus derrama a sua ira, nunca a sensação é de que Deus está fazendo algo excessivo ou algo mal. Por exemplo, nós vimos aquele chamado à adoração. O céu, sempre que Deus mostra a sua justiça infinita em ira, o céu adora, e não o oposto. Diz assim, o cântico, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu santo nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos se fizeram manifestos. Você vê, essa é uma das cenas de adoração mais incríveis que a gente vê no céu. Ó Rei até tem um hino que a gente canta, ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará o teu nome. Isso acontece quando? Quando Deus mostra os seus atos de justiça, o seu valor infinito. Ele diz assim: depois eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu do céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. E Deus derramou a sua ira. E é por isso que o céu está cantando: ó Rei das nações, quem não te temerá? Nada do que você experimentou ou poderia experimentar como forma de pagamento seria Deus fazendo mal a você. Nada que você poderia experimentar nessa vida e a perdição eterna seria Deus fazendo mal a você ou a alguém. Ninguém nunca foi prejudicado por Deus. Ninguém. Nem eu, nem se os meus filhos não fossem salvos, nem se minha mãe não fosse salva, meu pai, meu avô, sei lá, todas as pessoas. Ninguém. Deus não está fazendo mal a ninguém. Agora, ao mostrar a sua misericórdia, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, ao querer fazer isso, Paulo diz: Deus criou um problema. O único problema no universo é esse. Porque, como assim? Então o seu filho teve que morrer. É o que Paulo está dizendo. Ele poderia ter feito de outra maneira, perfeitamente boa, não é? Então Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o problema. Esse é o grande problema que devia estar no coração de todos que têm uma mentalidade bíblica. Mas não é um problema para as pessoas, não é? Eu espero cantar para sempre que Cristo morreu por nós, por todos aqueles que Ele salvou. Nós sabemos disso, mas esse não é o fundamento, não é? Existe um objetivo mais profundo no envio do Filho. Sabemos que o amor de Deus por nós depende de um amor mais profundo do que o amor de Deus por nós, a saber, o amor de Deus pela sua glória. E o céu sabe. E é por isso que o céu está cantando o cântico do Cordeiro, mas ao mesmo tempo está cantando o cântico quando a ira de Deus é derramada. Sabemos que a paixão de Deus por salvar pecadores se baseia em uma paixão mais profunda, que é a paixão de vindicar a sua justiça. Nós percebemos que a realização da nossa salvação não está centrada em nós mesmos. A mentalidade bíblica, nem a salvação, ele pensa em termos do próprio ser humano como o objeto, o propósito
do que está sendo feito. A vindicação da glória de Deus é a base da nossa salvação, e a exaltação da glória de Deus é o objetivo da salvação. Então nem a base, nem o objetivo tem a ver conosco. Cristo se tornou um servo dos circuncidados, a Bíblia diz, para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia. O amor de Deus por meio da autoexaltação é o oposto do que aquele homem estava dizendo, porque ele começou com o homem e com o que o homem é e transferiu para Deus, não é? Então ele viu um problema na adoração a Deus e no chamado à adoração. Nós vimos a escritora Ateia dizer: olha, o maior deleite da alma é a admiração. Mas na mente dela, apesar de ver isso, ela nunca pôde sequer pensar que Deus é a coisa mais admirável que existe. Portanto, quando ele me leva a adorá-lo, ele não está recebendo nada, mas a minha alma é completamente satisfeita, já que o maior prazer é a admiração, e eu estou sendo levado para aquilo que é totalmente admirável. Então, o desígnio de Deus de exaltar a si mesmo, engrandecer a sua justiça, defender a sua glória e reivindicar a sua justiça, é amor. É amor que me leva ao único lugar onde minha alma pode realmente se deleitar para sempre, e é amor quando a única coisa infinitamente amável é vindicada, não é? Em quem não desfrutará assim. Porque na mentalidade secular de muitos cristãos essa ênfase não parece amorosa, é porque ela começou com um homem, e aí ela elevou as coisas até Deus, e ela vê, na verdade, em Deus apenas uma sombra distorcida da alma humana, não é? Então eu estava lendo outra entrevista de Eric Rise, que disse, nosso tempo acabou, né? Falando a respeito de Mateus 10, 37 e 39, e ele disse: quem é esse ego maníaco falando essas palavras? E alguém perguntou a ele por que ele escreveu isso no seu livro, e ele disse assim, a passagem que ele estava falando é aquela que diz: quem ama pai, a mãe, ou irmão, ou alguém é mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e me segue não é digno de mim. Quem buscar ganhar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida por causa de mim ganhará. Ele estava dizendo: isso é um ego maníaco falando. Me ame mais do que ame a sua mãe, me ame mais do que a sua família, me ame mais do que o seu trabalho, me dê mais valor. E ele disse: bem, só me ocorreu, quando alguém perguntou a ele, não é, porque ele tinha escrito isso no livro, ele disse: bem, só me ocorreu que uma pessoa que viveu há 2.000 anos atrás, um completo estranho histórico para mim, parecia ser incrivelmente egocêntrico ao pedir isso de alguém. E é estranho, porque o pai desse escritor era um pastor, não é? Mas ele sempre ouviu um evangelho que estava completamente formatado pela mentalidade secular. Ele só pôde pegar a partir do homem, elevar isso a Deus e chegar a essa conclusão. A única felicidade para a alma do homem, eterna e plena, é uma felicidade focada na glória de Deus, é na contemplação da glória de Deus na face de Cristo. É aquela delícia que está à mão direita de Deus para sempre. A razão básica pela qual a cruz é uma tolice para o mundo é que ela significa o fim da autoexaltação humana e um compromisso radical com a exaltação a Deus. Então, a mensagem da cruz é loucura, porque ela é o oposto do humanismo secular. A palavra nós começamos a falar a respeito da adoração, e nós vamos acabar
na adoração, não é? Porque a adoração não faz sentido se você não tem uma mentalidade bíblica. No máximo você vai conseguir bajular, como as pessoas bajulam outras pessoas das quais elas podem obter algo. Então, eu disse que a autoexaltação humana não é um compromisso radical. A autoexultação, humana é um compromisso radical com a autoexaltação a Deus. Se nós exaltarmos o homem, nós não exultamos em Deus. Mas quando nós deixamos de exaltar o homem e exaltamos Deus, nós começamos a exultar. Você vê, acontece algo, meu coração começa a se encher de uma alegria infinita, de exultação. Então a razão pela qual a cruz é loucura para o mundo é que ela é o fim da autoexaltação humana e é o nascimento da exultação em Deus, da alegria suprema da alma, da alegria indizível. Então você vê, essas palavras, elas se parecem, mas são totalmente diferentes, né? Exultação é o que eu faço, é adoração. Eu só exulto Deus quando eu só exalto Deus. A minha alma só exulta em Deus quando eu exalto Deus. Se eu exalto o homem, eu não exulto em Deus. Agora, você acha que é algum enigma porque a maior parte dos cristãos não tem alegria de fato? Como é que eles exultariam em Deus com uma mentalidade secular, se a mentalidade secular exalta o homem e não Deus? Então, exultação é o que eu faço na adoração, eu exulto. Exaltação é o que eu faço a Deus. Eu exalto a Deus, e então eu exulto em Deus. Satisfação que flui da admiração, e portanto não é apenas um compromisso de exaltação, é a alegria infinita que flui disso para mim, em vez de eu realmente estar dando, eu exulto na exaltação de Deus, e não existe exultação verdadeira e plena para a alma, a não ser na exaltação de Deus. Então o humanismo secular é uma pedra final de oposição a isso. A mentalidade que exalta a Deus, exulta em Deus. A mentalidade que exalta o homem não pode exultar em Deus. Qual é a tua mentalidade? Você começa com Deus e seus direitos e objetivos a cada passo da sua vida, a cada problema que vai acontecendo. Você olha para ele, você começa com Deus e com os direitos de Deus a respeito daquilo, ou você começa com você mesmo? E aí isso tira a tua exultação. Você não pode mais se alegrar em Deus. Você não pode diante daqueles fatos. Porque você começou com você mesmo e começando com um homem, aquilo se parece só um problema. Então, quando você olha para a morte de Cristo, o que acontece? O que acontece quando o seu povo olha para a cruz? A alegria que vem para nós é que Deus vindicou o seu nome. É que a glória de Deus foi vindicada, vai ser vindicada, é vindicada na cruz e no inferno. A glória dele não é manchada. Nós nos gloriamos na cruz, não é por causa de nós. Porque essa é a mentalidade secular, de achar que a alegria da cruz é porque ela diz respeito a mim. Paulo diz lá em Romanos, naquele versículo que eu falei que é o mais importante, é porque Deus vindicou, parecia que Deus não estava manifestando a sua justiça e colocando sua glória no lugar devido. O Salmo diz: dê a glória devida ao seu nome. Parecia que Deus não estava dando glória devida ao seu nome, mas a cruz deu a glória devida ao nome dele, e é por isso que eu me alegro na cruz, eu exulto na cruz, exatamente porque eu vi Deus exaltado e não o homem exaltado. Transformamos a cruz hoje em dia em uma forma indireta da minha autoestima. Olha como eu sou importante. A pregação da cruz, na maior parte das vezes, é isso. Olha como você é importante, olha como sua alma é importante. A cruz foi feita para isso, porque você é importante, sua alma é importante. Você vê, essa é a mentalidade secular. Nunca vai entender a cruz, a mentalidade secular, mesmo quando ele está falando o tempo todo a respeito disso. Em outras palavras, eu estou animado com a cruz, porque lá Deus mostrou como eu sou importante. Mas Paulo está dizendo o oposto. O escândalo do céu, o enigma, era porque Deus não estava fazendo nada que mostrasse de maneira justa
o valor infinito da sua glória. E a cruz fez isso. Eu estou entusiasmado com a cruz porque lá eu fui, sim, liberto para aproveitar a glória e a justiça de Deus, que foi vindicada na cruz. E o céu todo adora quando ele derrama a sua ira infinita, porque a glória de Deus também foi vindicada no seu juízo. Portanto, aqui nós temos um fundamento objetivo para a plena certeza da esperança, para o perdão dos pecados, para o fundamento final, que não é o nosso valor, nem o homem. Isso é libertador. Se você chegar ao fundo do que eu estou dizendo, é muito libertador, porque eu deixo de ser o fundamento da minha salvação. Nós, os homens, não somos o fundamento da cruz, nós não somos o fundamento de absolutamente nada. Em vez disso, o valor infinito da justiça de Deus se torna a base da minha salvação, e como a única coisa que podia ser a alegria da minha alma é a glória de Deus, por ela ter sido vindicada, então eu vou poder me alegrar na contemplação dela para sempre. A lealdade inabalável de Deus para defender e reivindicar a sua glória é exatamente a glória que eu vou contemplar, desfrutar, e que é a minha alegria eterna. Então a fidelidade inabalável de Deus, a sua glória, é a única coisa que possibilita homens desfrutarem da glória que Ele vindicou, que é a razão pela qual minha alma foi feita. Então, quando a exaltação de Deus, quando eu sou centrado e vejo na exaltação de Deus tudo, inexoravelmente minha alma exulta, e isso é a adoração, é a minha alegria, é o prazer. É totalmente diferente. Quando a exaltação de Deus em Cristo na cruz é a nossa alegria, então agora eu tenho uma alegria que nunca pode falhar, não é? Mas é óbvio que se eu tenho uma mentalidade secular, toda a cruz está distorcida, e é por isso que grande parte dos crentes, dos ditos cristãos, a sua alegria está falhando o tempo todo, porque ao enxergar o mundo, Deus, a Bíblia, a cruz, com uma mentalidade secular, a alma do homem nunca encontra aquela alegria indizível que é encontrada na glória de Deus, que foi vindicada na cruz. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.